Vamos entrar agora, então, propriamente dito, na cirurgia ortognática. O que vem a ser essa cirurgia, esse procedimento, e quais são as pessoas que precisam dela, Théo? Bom, Ferrari, cirurgia ortognática é um nome que se dá para um procedimento de correção da posição dos maxilares. Certo. Pessoas acabam procurando um cirurgião bucomaxilofacial para corrigir ossos que não se encaixam. O maxilar superior, nessa região, ele pode não ter um bom encaixe com a mandíbula. Nós temos algumas imagens, você pode ir chamando elas, tá? Consequentemente, você tem alteração estética, alteração no encaixe dos dentes, dificuldade para se alimentar. Isso gera sobrecarga das articulações, da musculatura, levando a dores. Muitas vezes o paciente ele não sabe quem procurar, ele não sabe exatamente o que ele tem, mas algo incomoda. Até que ele faça uma avaliação com um dentista, um ortodontista, um dentista clínico, e ele acaba chegando para uma avaliação com o cirurgião bucomaxilofacial. Pode voltar o slide anterior, por favor? Então, nessa imagem mostra um paciente antes da cirurgia, do lado esquerdo, e um paciente após a cirurgia. Uhum. Fica evidente que muitas vezes a gente acaba não tendo a percepção exata de definir estética ou beleza, mas quando a gente olha uma imagem do lado direito, você vê um rosto mais equilibrado, assimétrico, mais simétrico, né? Você transforma uma assimetria em simetria. Essa assimetria é equilíbrio. Simetria é um equilíbrio da face. É uma correção que se faz, né, Théo? Exatamente. E esse equilíbrio acaba proporcionando uma estética satisfatória. As pessoas procuram você mais pela estética ou porque esse tipo de problema ocasiona algum trauma mais severo, de dores? Como é que funciona? A maioria das pessoas, elas procuram porque elas não estão satisfeitas com a mordida. Entendi. Elas não estão satisfeitas com a mordida, elas têm algum problema respiratório, elas têm ronco, elas têm apneia, elas acham que tem dores na face por alguma razão que elas desconhecem, e elas acabam procurando por esses motivos. Com os exames e com a conversa, nós vamos pontuando alguns detalhes importantes que ela pode se identificar ou não, e a gente, colocando esses detalhes, a pessoa decide se ela deseja ou não fazer o tratamento. Muito embora quem procura para esse tratamento, ela já tem uma percepção exata da necessidade de realizar. Ela está incomodada com alguma coisa e ela deseja resolver isso. E quando a gente aponta as possibilidades de tratamento, normalmente o paciente ele inicia o planejamento todo que é feito, que é necessário para que se execute o procedimento ali na frente. Théo, essas pessoas, elas já nascem, é uma questão congênita, elas já nascem com esse tipo de problema ou elas desenvolvem ao longo do tempo? Muitas pessoas, o comum é você ter essa transferência genética, né, do pai e da mãe. Então, no desenvolvimento da criança, você começa a perceber que tem alguma coisa diferente, que aqueles dentes não estão bem colocados na posição que deveria. O pai ou a mãe leva, eventualmente, num dentista clínico para fazer uma limpeza e começa a perceber algo diferente. Nessa fase, você pode fazer correções esqueléticas que evitam uma cirurgia lá na frente. Mas se você chegar na idade adulta, que para os homens é em torno de 18 anos, nas mulheres em torno de 16, por volta disso, acaba que a consolidação dos ossos não permite mais tratamentos paliativos, e sim movimentos cirúrgicos desses ossos para que corrija esse desequilíbrio ou essa assimetria da face. Tem mais algumas imagens? Pode passar, pode tocar. Para elucidar? Então, é a mesma paciente essa? É a mesma paciente. Agora só que a gente está vendo ela de perfil, né? Exatamente, mostra de perfil para se ter uma ideia do que a cirurgia pode fazer para melhorar o equilíbrio da face, a relação entre os maxilares. Então, certamente aí existe também um componente estético. Certo. Pode passar mais um? É uma outra forma Olha que diferença. Exatamente. Fica mais evidente ainda a diferença. Exatamente. Um sorriso bonito, mostrando os dentes, uma face
equilibrada, e isso pode ser conseguido através de um planejamento. E a gente está vendo o que aí? Então, é a mesma paciente. Essa paciente, ela começou o tratamento com um aparelho, com ortodontia. Esse é um caso do ortodontista do Dr. Fernando Casagrande, um excelente ortodontista. Ele preparou essa paciente para realizar a cirurgia, e a gente, através do reposicionamento dos maxilares, a gente também consegue que o paciente tenha esse encaixe dentário. Esse encaixe dentário, ele tem um apelo estético? Tem, mas essa relação adequada dos dentes melhora muito a capacidade mastigatória do paciente, sem dúvida. Isso, o paciente, naquela imagem sem o aparelho, certamente a capacidade mastigatória é melhor. Pacientes com essa qualidade da mordida, eles trituram melhor os alimentos. O alimento chega mais triturado no estômago. Pacientes que têm uma dificuldade mastigatória, eles acabam reclamando no consultório de gastrite. Alimento num tamanho inadequado chega no estômago, excesso de produção do suco gástrico gera gastrite. Então, tem questões funcionais importantes também que são levadas em consideração na hora de indicar um procedimento cirúrgico. Pós-operatório disso aí, como é que funciona, Theo? Quanto tempo a pessoa que é submetida a uma cirurgia ortognática ela tem de recuperação? Ferrari, essa não é uma cirurgia pequena, é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia feita em ambiente hospitalar, com anestesia geral. Esses pacientes, eles são colocados nesses ossos após o reposicionamento, placas e parafusos. São procedimentos feitos todos intrabucais, na grande maioria deles. Então, cicatrizes externas não aparecem. No entanto, reposicionar esses maxilares nos obrigam a fazer fratura desses ossos. Consequentemente, esses ossos, quando são fraturados e reposicionados naquela posição do planejamento, eles são fixados e estabilizados com os nossos materiais de fixação que a gente tem hoje, que garantem uma boa cicatrização para esses ossos. Mas tem um período por volta de 45, 60 dias, que é um período onde o paciente é instruído a permanecer com uma dieta pastosa, para que não interfira nesse processo de cicatrização. A alimentação é uma alimentação pastosa, mas o paciente ele tem uma boa receptividade em relação a isso, ele é orientado como se faz. E o mais importante é o desejo que o paciente tem de realizar o procedimento. Quando o paciente percebe, a gente conversa bastante com os nossos pacientes antes da tomada de decisão, quando eles têm a percepção do problema e o desejo, a vontade de mudar, de melhorar, eles suportam bem esses problemas, essas intercorrências de um período pós-operatório, que certamente é significativo, mas quando o desejo é maior, ele se dá muito bem com o pós-operatório. Além do cuidado com a alimentação, o cuidado com a articulação também do maxilar, é uma orientação que se dá pelo médico, no caso por você? Os cuidados que tem que ter? Então, a gente passa diversas informações para o nosso paciente, nós preparamos ele para, quando chegar no momento do procedimento, tanto ele quanto a família, eles estão cientes do que é necessário no pós-operatório para ele ter uma recuperação o mais precoce possível. Paralelo a isso, nós vemos os pacientes de cirurgia ortognática 2 vezes por semana no consultório, no pós-operatório. A gente está junto, instruindo, informando, ajudando não só em orientações do que fazer em casa, mas a gente ajuda no consultório em questões de higiene, porque isso ele tem uma certa dificuldade, ele tem pontos intrabucais, mas a experiência acaba sendo satisfatória, porque eles, além de ser instruídos, a gente não faz essa cirurgia poucos dias depois que conhece o paciente, a gente já vem convivendo com esse nosso paciente por alguns meses no consultório. Então nós temos uma boa relação, uma troca de informação que acaba lá no final preparando de forma adequada esses pacientes.